abençoe, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que está aí nos visitando. Assim seja. Né? A Silvana com os convidados dela, que Deus abençoe a poderosamente também que está aqui, que Deus abençoe a todos vocês. Assim seja. Eu quero que você abra a palavra de Deus, Efésios capítulo 6. Aleluia. Aleluia. Versículo 10, nós vamos ler. A minha Bíblia, eu tenho 20 Bíblias, irmãos. Só que essa Bíblia que eu estou usando ela porque ela tem a letra grande. Né? Os irmãos sabem que a pastora está com problema na visão, né? Estou fazendo tratamento aí, né? Essa daqui eu estou conseguindo ler já, então ela está bem, mas é porque eu uso. Amém? Você usa a sua Bíblia? É essa Bíblia que eu uso ela. Amém. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 10. A irmã Silva vai ler um versículo, a Michele lê outro. E daí por diante, até onde o Espírito Santo nos levar. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 10. Pode começar a ler. Aleluia. Nós demais, irmãos meus, fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Pode ler mais um. E que calçados os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete dessa salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Só até aí. Amém. Aleluia, Deus. Querido Deus, nesta noite, Deus, eu quero te louvar. Sim, maravilhoso. Quero te bendizer a teu nome, Sim, Pai Senhor. poderoso. Exaltar a teu nome, porque só tu és, Senhor, neste lugar. Deus, Deus, eu quero neste momento Senhor, colocar minha vida restauração, diante Pai. do Senhor. Sim, E eu quero te pedir, Espírito Santo Sim, de Deus Deus, da paz, aleluia. faça presente Sim, em nosso poderoso e meio, grande, esteja grande, trazendo grande. a palavra revelada aos nossos corações. Sim, Pai. Pai, que nós possamos nesta noite Oh, estamos glória, aqui, aleluia. Pai, reunido em teu nome, Aleluia. para estar falando da tua palavra e que Verdade, o Senhor, Pai. Deus Santo, esteja neste momento Sim, tomando Senhor. a direção de tudo que aqui está acontecendo. Verdade, Pai, Deus. que no mundo espiritual seja liberado. Nossa, Senhor. Neste lugar, Aleluia. a tua Em nome de bênção. Jesus. Senhor Deus, que o Senhor esteja enviando anjo Campa ao santo nosso em volta dos nossos respeito, filhos. para estar, Senhor, nos dando sabedoria e Graças graça, te damos, Senhor, discernimento, por para tudo. nós entendermos Sim, e Jesus compreender a tua palavra. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Hoje eu estava meditando nessa palavra e Deus colocou um tema no meu coração. O aviso de Deus é o tema desta mensagem. Aleluia. Você sabe que tudo na nossa vida, antes de acontecer, Deus nos avisa. Deus sempre, nunca deixou de revelar para seus servos, seus profetas. Às vezes nós recebemos o aviso de Deus, somos nós que não damos ouvido. Que Deus fala, mas a gente fica assim, mas será que foi Deus? Né? Será que é Deus mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que isso é de Deus ou não é? Observe a palavra de Deus, o apóstolo Paulo dando para nós esse ensinamento. Observe que no versículo 10 ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa resistir à astuta cilada do diabo. Deixa eu te falar algo para você.
Não tem jeito, não precisa, nós para arrumar uma cozinha, a mulher para arrumar uma cozinha, não precisa usar armadura, né? Para nós usar armadura, quando Deus fala para nós usar armadura, quando Deus está nos alertando para nós, filhos de Deus, usar a armadura do Espírito. Eu quero falar para você entender com as minhas palavras. O diabo não está preocupado com essa roupa. Às vezes nós ficamos preocupados com a roupa para vir na igreja, né? Ficamos preocupados com acessório, com algumas coisas, mas Deus, nós sabemos que no mundo espiritual não funciona desse jeito. O diabo, ele olha para você, às vezes você pode estar lindo, maravilhoso, né? Por fora, com roupas, bonitos calçados, mas ele não respeita a pessoa por essa roupa aí. Mas ele olha o que você está vestindo espiritualmente. Se você está vestido espiritualmente ou se você está despido. Se você estiver despido espiritualmente, ele vai olhar para você e ele vai observar todos os pontos fracos que você tem, né? Então, irmãos, eu estava hoje meditando nessa palavra, eu lembrei de um fato, que quando a pastora Geralda não era convertida, na época, eu servia aos espíritos, eu estava lá dentro do espiritismo. Para os irmãos que não sabem, eu fui espírita 19 anos da minha vida. E eu lembro como hoje, que naquele centro espírita nós éramos 19 mulheres, e fora os homens que ali tinha. Nós tínhamos 19 mulheres naquela época e 22 homens, varões lá no centro, né? Que eram as pessoas que eram desenvolvidas no centro espírita, grande coisa. Aí, eu lembro como hoje que chegava no centro espírita, aquele enorme salão lá, chegava uma senhorinha magrinha, franzina, magrinha de chinelinho havaiana no pé, irmãos. Ela sentava ali, curvava a sua cabeça quietinha, ela não dava uma palavra com ninguém. Só que o dia que aquela mulher entrava naquele centro, irmão, a coisa virava de perna pro ar. Aqueles espíritos, aquele dia que era o dia de arriar aqueles trabalhos, né? Fazer aquelas oferendas. O que acontecia? O dia que aquela mulher chegava ali, nada, não acontecia nada. Aquele líder chamava aqueles espíritos, invocava naquela mesa, naquele médico que estava ali, que ali as pessoas ficavam ali, até 5 horas, inconsciente, manifestado demônios, né? Seres espirituais no seu corpo. Ficava ali inconsciente ali, trabalhando, fazendo aqueles trabalhos. Eu lembro como hoje ele dizia o que estava acontecendo. Ele chamava as médium, que era de uma patente maior, chamava lá no lugarzinho, lá no particular, escuta, o que está acontecendo? Não está, os espíritos não estão se manifestando. Tem alguma coisa errada aqui, descobre o que está errado, né? Eu olhava, quando aquela mulher ia chegando no centro, ela entrava pela porta, irmãos. A gente olhava naquela mulher, aquela mulher brilhava. Ela tinha uma luz tão tremenda em sua volta. No espiritismo eles conhecem isso, eles veem como uma áurea. Você já leu, eu não sei se você já nasceu no berço evangélico, se você nasceu, glória a Deus e aleluia. Mas os kardecistas, eles têm um curso que eles ensinam, né? Que as pessoas têm uma áurea, no caso aí. Hoje, para mim e para você, que estamos hoje, servimos a Deus, que às vezes você nunca parou e pensou. Isso aí chama-se a proteção de Deus sobre a tua vida. O revestimento de Deus sobre você. Aquela mulher, ela chegava, aquela luz nela brilhava. Quando estava tudo bem com aquela mulher, aquela luz, era em volta dela inteirinha. Em volta dela. Ela chegava, sentava ali, e aquela luz, irmão, me incomodava. Era uma luz fluorescente que incomodava as pessoas. Os demônios ficavam furiosos. Não manifestava um demônio. Naquele dia dava tudo errado. Dava briga dentro do centro. Eu participei uma vez, naquela época, lógico, graças a Deus que eu me libertei disso.
Eu participando daquele trabalho espírita, teve briga de médium, se agarrar, brigar na porrada, porque nada acontecia ali. Escute bem, se você soubesse, meu irmão, você que serve a Deus, o poder, a autoridade de Deus que está sobre você, você nunca se apresentava diante de Deus dizendo, eu sou fraquinho, Verdade. eu não posso. Porque você não tem noção, no mundo espiritual, Satanás ele olha para você e vê você revestido de um poder sobrenatural. Aleluia, aleluia. Aquela mulher ficava ali Glória a irmão, Deus. ela não dava uma palavra para ninguém. Com o tempo a gente descobriu, porque foi mandado investigar, né? Por que acontecia aquilo? Aí descobriram que aquela mulher, ela tinha um sobrinho dela, que era médium lá daquele céu. Aquele moço, quando ele começou, foi da minha época, ele começou a desenvolver, era um moço perfeito. Ele namorava, ele tinha a vida dele normal, era um filho muito abençoado para a sua família. Ele começou a desenvolver o centro espírita. 7 meses depois, aquele moço estava no homossexualismo. A vida dele tinha sido totalmente destruída. Estava perdido nas drogas, estava usando droga, no alcoolismo, estava totalmente destruído. Mas ele tinha uma tia que intercedia por ele, que estava ali dizendo, ele está aqui, eu estou aqui, eu sei que aqui pertence ao diabo, mas eu estou aqui porque eu amo o meu sobrinho e ele vai sair daqui. Sabe o que aconteceu com aquela irmã? Um dia, o líder do centro nos chamou, fez uma reunião, né? Com as líderes, fazia parte da presidência do centro espírita. Olha que coisa horrível. Aí, chamaram nós num particular, dizendo assim, olha, está acontecendo um fato aqui, nós temos que fazer um trabalho que era para aquela mulher morrer. Aquela mulher estava incomodando. Ei, você não tem noção por que tu está sendo perseguido. Por que a luta que você está enfrentando, que você questiona e diz, Senhor, por que, Deus, eu não estou fazendo mal para ninguém? Eu não falo mal de ninguém, olha, eu compro, eu pago, você anda certinho. Mas por que estão me perseguindo assim? Por que as pessoas não gostam de mim? Você não tem noção do que está acontecendo no mundo espiritual. É porque você incomoda o diabo. Você está incomodando o Satanás. Reuniram os líderes para fazer o trabalho, que tinha que carregar o trabalho para aquela irmã, que era crente, que depois a gente descobriu que era uma crente. Sabe o que aconteceu? O líder do centro, que a pastora frequentava, antes de eu conhecer Jesus, o dia que foram fazer o trabalho para aquela irmã, o líder do centro teve infarto fulminante na mesa, na hora de arriar o trabalho, porque os guias disseram assim, falaram assim, guia nada, guia nosso é o Espírito Santo. Olha, disseram assim, nós fomos lá, porque o trabalho foi feito para matar aquela mulher. Lembra da mulher que ela foi feito para matar ela, mas como ela pertence ao homem lá de cima, nós não podemos fazer nada. E nós não voltamos com as mãos vazias. O diabo falar. Nós matamos ele. Aquele homem foi morto ali na mesa, morreu, teve infarto fulminante. Não estou feliz com isso, sabe por quê? Porque Deus não fica feliz com a desgraça de ninguém. Deus não fica feliz com a morte do mundo. Mas eu só estou querendo dizer para você, para tu entender a autoridade. Quando você ora, quando você coloca a tua vida diante do Senhor e você diz, Satanás, você não permanece na minha vida, porque eu tenho a minha proteção vinda de Deus. Você não tem que ter medo. Você não tem que ficar preocupado. E outras coisas que nós não podemos deixar isso acontecer, irmão. Quando eu fico, o diabo está fazendo isso com meu filho, com meu marido, com alguém da minha família, eu estou dando,
Estou dando autoridade para ele, dizendo, pode agir, porque eu estou te fortalecendo com a minha palavra negativa. Nunca dê essa autoridade para o diabo. Aleluia. Você tem de Deus autoridade para tomar as almas das garras de Satanás e tirar e dizer, ele é livre, ela é livre. Aleluia. Por isso, irmão, que eu não me limito a dizer, não tenho medo de pregar para o traficante, para a prostituta, para o homossexual, porque eu sei o Deus que eu conheço. Eu sei o Deus que eu Aleluia, sigo. graças Você te sabe? damos, Pai. Você sabe? Se você sabe, pratique, meu irmão, essa fé. Acredita que a autoridade de Deus está sobre a tua vida. Aleluia, Deus. Aquele homem morreu, teve infarto fulminante, porque mexeu com alguém que pertencia para Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado, você pertence para Deus. Você pertence para Deus. Guardado Viu? do lado. O diabo, se ele ficar, ganhou para fazer trabalho para você. Outro dia mandaram para mim assim, pastora Geralda, foram lá no cemitério fazer um trabalho para mim. Falei, deixa esse povo trabalhar, né? Esse povo está desocupado, deixa eles trabalhar, porque eu não tenho medo disso, irmão. Eu sirvo a um Deus que, olha, o nosso nome pode estar lá dentro do sangue, lá no cemitério. Ele vai lá e tira nosso nome. Nossa. Lá ela tem outro nome. Lá ela tem outro nome. Não se preocupa com isso. Não fica Aleluia, perdendo Deus. tempo com o diabo, não, coisa negativa. Graças Não, te eu damos, tenho de Jesus. Deus autoridade. Eu lembro como hoje. Aquele jovem que estava naquela época perdido no homossexualismo, um homem lindo, no homossexualismo, não queria mais saber de namorar, ele namorava com pessoas do mesmo sexo. Olha que coisa horrível. Sabe hoje o que ele é? Pai de família, tem filhos, Deus libertou ele, ele se converteu ao Senhor, Glória, para aleluia. servir a Deus, irmãos. Porque nós precisamos de acreditar. O problema nosso é que a gente, sabe, falamos que somos de Deus, nós somos crentes. Diga para a pessoa que está aí do teu lado, o diabo não se preocupa contigo. É verdade. Ele não se preocupa contigo, não. Eu sou pastor, eu sou isso, aquilo. É por isso que eu não estou nem preocupada com isso. Viu, irmão? Outro dia falaram para mim assim, pastora Geralda, eu fiquei 19 anos, o irmão estava ali na 30. Falaram para mim, pastora, mas a senhora já era para estar como ministra do Evangelho. Falei, Xande, tipo, para que eu preciso disso? Para mostrar para o mundo? Porque a minha credencial vem de Deus. Então eu estou preocupada com Deus, do homem, não estou nem preocupada. Fiquei ali como obreira credenciada, graças a Deus, né? Mas eu sempre acreditei no Deus que me chamou. Você precisa acreditar no Deus que te chama. Amém. Primeiro ponto para você guardar. Qual é a primeira arma? Quando a palavra de Deus está dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Fala para mim a primeira arma. Aleluia. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Leia para mim. Glórias, glórias, aleluia. 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 Glória a Deus, aleluia. Primeiro, 6:10. é 6:10. Os demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força, no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quando você se reveste das armaduras, que é roupas espirituais, ele olha para você, ele fica caçando, observando pontos na tua vida. Observe bem, Satanás, quando ele quer tocar nas nossas vidas, ele lança o quê? Às vezes ele não pega literalmente com as mãos dele em você, ele atira setas, né? Ele observa você. Se você não tiver revestido da roupa espiritual que te protege, você está protegido, ele olha para você, não vê, não pode tocar nos pontos frágeis para lançar enfermidade em você.
Primeira coisa que você tem que entender, você observa que quando você entra em uma batalha espiritual, de intercessão por alguém, ou você entra em uma batalha de oração pela igreja, pelo pastor, pelos teus líderes, aí você começa, muitas das vezes, a enfrentar a coisa e fala, nossa Deus, está tudo bem comigo? Eu estava me alimentando bem, e por que eu estou com essa dor de estômago? Aconteceu já isso com você? Dor de estômago, começa a dar gastrite, parece uma dor que você não consegue se alimentar. São setas que Satanás, ó, lançou, né? Achou o quê? Abertura. Lembra de Davi, quando ele foi com aquela funda, ó, pôs aqui a funda, a pedrinha na funda e ele começa a rodar. Aonde que a pedra foi? Ó, aonde tinha um furo no capacete do Golias. A pedra foi direto na onde tinha um furo. Satanás, ele muitas das vezes, ele tenta nos apontar, lançar seta onde tem pontos negativos em nós. Viu? Às vezes nós estamos deixando de se proteger. Senhor, me cura. Você vai fazer uma visita, né, no lar, na família, ore, Deus, repreenda toda a retaliação de Satanás. Você já fez uma visita numa casa, ajudou uma família, e de repente parece que tudo ficou bem lá na casa da família. Quando você chega em casa, a tua casa está de perna pro ar. Chega em casa, começa o marido querer brigar com a mulher, os filhos começam a brigar, a caçar confusão. Você fala, nossa Deus, o que está acontecendo aqui? Porque você deixou, antes você não orou, não repreendeu toda a retaliação de Satanás. Em nome de Jesus, eu vou fazer, mas o Senhor Deus, os meus filhos, a minha casa está protegida por ti. Nós esquecemos. Continua lendo aí, Marcio. Nós esquecemos, então tem que ter esse revestimento. Muitas das vezes, dor de cabeça. Tá tudo bem. Aí você fala, nossa, mas que dor de cabeça. Dor de cabeça é opressão espiritual, irmãos. A dor de cabeça, se você não tiver com a gripe, com problema, pode colocar a tua mão com a autoridade e fazer uma oração por você, que você vai ver que imediatamente quando você orar, a dor de cabeça tem que desaparecer. Se é um problema espiritual, você ora e vai em nome de Jesus, manda embora. Manda embora, usa a autoridade de Deus. Deus, em nome de Jesus, eu mando agora essa dor de cabeça. Todo esse mal de Satanás lançou na minha vida, seja agora repreendido e lançado no abismo, em nome do Senhor Jesus. Acabou a dor de cabeça? Pode observar. Lê mais, irmã Silvia. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, ô irmãos. Hoje em dia o que a gente está vendo de crente quebrando a cara. Porque está lutando com pessoa errada. Está lutando, às vezes, com o irmão carnal, né? Que às vezes você fala assim, dá vontade de ter, como se diz, eu sempre falava isso para os irmãos, nós temos que aprender que atrás da pessoa, às vezes a pessoa está fazendo uma maldade com você, e você fala assim, Deus, não é a pessoa, se essa pessoa estivesse no seu normal, se olhasse para você, Silvia, te visse você, quem é você, não tinha coragem de fazer o mal para você. Mas quando o mal se apodera da pessoa, a pessoa é usada pelo diabo, irmão, para fazer maldade contra você. Eu nunca fiz mal para ninguém. Eu já fui, olha, amaldiçoada do centro espírita, porque lá eu não gostava do negócio de fazer macumba para os outros, eu brigava lá dentro, eu não vou fazer. Se é rebelde, nós vamos te matar com coisa errada. Eu falei, mas que eu vou fazer o mal para o meu irmão, não vou. Eu já tive problemas seríssimos de pessoas lançarem, o nome de Jesus está repreendido, sabe? Porque você é uma pessoa bondosa, você não tem maldade no teu coração. Mas existem pessoas que, às vezes, ele nem entende porque que tem raiva de você. Porque que não vai com a sua cara. Aí você já viu uma pessoa que você nunca viu na vida. Aí a pessoa diz, eu não fui com a cara dessa pastora geral. Tem gente que tem raiva comigo, eu não sei porquê, Michel. Faz macumba pra mim, eu nunca vi mal pra ninguém. Mas não gosta da minha cara. É aquela coisa, lá no Ceará dizia, eu não fui com o santo dele.
né? Mas na realidade está brigando com a pessoa errada. Nós temos a nossa luta, a nossa briga não é com o nosso irmão. A nossa luta é contra o diabo. Ah, Satanás, é você que está usando fulano para se levantar contra mim. Eu vou orar. Eu costumo falar, quando alguém faz uma maldade para mim, eu falo assim, Jesus, se fosse o Senhor no meu lugar, qual era a tua atitude? Aí Jesus diz assim para mim assim, eu amaria. Você sabia que tem gente que às vezes não vai com a sua cara, que quer, sabe, fazer até alguma coisa para te prejudicar? É uma maneira que ele acha de chamar a atenção de você? É. Deixou o inimigo usar ele, ele não foi usado por Satanás. E quando você começa a interceder, você começa a pedir para você ver essa pessoa com os olhos de Jesus, amar com o coração de Jesus, você começa a ver essa pessoa como digno das misericórdias do Senhor. Amém? Então, tua luta não é contra a carne. Tem alguém que está lutando contra você, começa a dizer, oh, Jesus, eu vou orar por essa pessoa. Começa a orar por ela que você vai ver a mudança que vai ter na vida dessa pessoa. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Aleluia. Pode continuar, Lê. Estai, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Estais pois firme, vestido a couraça da justiça. Primeira coisa que você tem que entender, o diabo ele fica procurando na vida do crente mentira. Nunca deixe esse mal se apoderar da sua vida, esse demônio. Porque nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. A mentira, isso aí faz... Hoje em dia a gente vê tantas pessoas que mentem com uma facilidade, né? Coisa do diabo, não deixe. São armas que nós temos que, olha, ter cuidado, sabe? Sermos verdadeiros, sempre. Quando você é verdadeiro, não importa, pode, eu costumo falar assim, às vezes eu compartilho algum vídeo, pode dar um sangue na canela, mas eu vou falar só a verdade. Mentira? Não, mentira não. Eu não aceito a mentira. Não concordo com a mentira. Por quê? A mentira, muitas das vezes, tem um ditado que diz assim, que a mentira tem perna curta. Não é isso? Né? Hoje em dia tem muitas pessoas caídas na fé porque tem deixado se levar por esse lado. A mentira não é verdadeira. Então, se revista da verdade, sempre falando a verdade. Porque quando você é verdadeiro, Deus vai estar do teu lado. Porque Deus não fica, Deus não tem o meio termo. Deus não é aquele que eu olho e eu vou fazer. Ai Deus, uma mentirinha aqui, uma mentirinha a mais, outra a menos, não tem problema. Não, Deus não aceita mentira. Vocês podem ver aqui, ó. Abraão mentiu, foi indo 3 gerações mentiu, mas quando chegou em José falou aqui não, mentira aqui não. Foi quebrada a maldição. Então, a verdade sempre. Sejam verdadeiros um com o outro. Não importa, pode ser algo que vai fazer a pessoa ter, não sei se o marido, a mulher está tendo problema, é melhor ser verdadeiro. Olha, mulher, está acontecendo isso. Eu sempre falei uma coisa, desde quando eu era casadinha de nova, eu falava assim, olha, quando você observar, falava pro irmão Ciro, que não dá certo o casamento, fala a verdade. Mas não vem com mentira pro meu lado não, cara. Porque, olha, mentiu pra mim, já era. Eu sempre falava isso, porque nunca gostei de mentira. Nós temos que sermos verdadeiros. Você quer ver o ministério cair por terra, acabar o ministério de um pastor? É um pastor mentiroso. Pastor mentiroso que diz para os membros assim, oi irmão, vamos fazer uma campanha aqui na igreja, nós vamos trocar o telhado da igreja. Aí faz a campanha, os irmãos todos se empenham na campanha, passa ano. Cadê o telhado do pastor que não comprou? Mentiroso, né? Enganou os irmãos. Acabou, o ministério dos pastores já era, porque não está fundamentado na verdade que é Jesus. Continua lendo aí. Aleluia. E calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. E calçado os pés no Evangelho da Paz. Sempre. Calçado teus pés no Evangelho. Você está sempre, irmãos,
sabe, guardando no teu coração a palavra do renovo, acreditando no poder de Deus, acreditando que você é uma nova criatura, que sabe que Deus, os anjos queriam estar fazendo o que a gente está fazendo. Mas Deus falou assim, você sabe por que os anjos não pregam o evangelho? Sabe por quê? Que Deus não deu autoridade para os anjos pregar o evangelho? Porque os anjos não têm muita paciência, né? É desprovido de graça. Se alguém mentisse, ele já e fulminava logo, alguma coisa errada, eles já acabaram. Por isso que Deus não, calma aí, vocês não têm muita paciência. Vou enviar a Silvia, a pastora Geraldo, o irmão para pregar, porque eles vão saber, tem paciência, não, irmão, não faça assim não, é desse jeito, né? Anjo não é assim. Se fosse os anjos, nós estávamos lascados, meu filho. Vai, continua lendo aí, irmão Silvio. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Por que quando você, muitas das vezes você vai orar por alguém, você estende a tua mão assim? Você já observou isso? Quando você vira a tua mão, tem uma pessoa que está endemoniada, quando você vira a tua mão assim, ele não vê só a tua mão natural, ele vê uma luz sobre a mão. Aleluia, glória a Deus. No meio da tua mão, você não sabe, mas você tem algo que o diabo não gosta de ver. Quando ele vê essa luz no meio da tua mão, que é a marca que você é de Deus, que você não tem medo de demônios, que você pode colocar a tua mão. Você já observou, já expulsou o demônio, que o demônio diz, eu tô me queimando, né? Você não está com fogo na mão, mas é que você não vê. Mas é um fogo espiritual, uma luz no meio da tua mão. Quando você faz isso para uma pessoa que está endemoniada, o demônio se manifesta. Às vezes você está orando, a pessoa nem sabe. Às vezes a pessoa nem está ali endemoniada. Mas quando você faz assim, você começa a orar, às vezes manifesta a demônio. Que está dentro da pessoa tem que sair fora. Tem que se manifestar para sair. Amém? Pode continuar lendo, irmã Silvia. Aleluia. Tomai também Glória o a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Tomai também o capacete da salvação. Irmãos, se nós tivermos desprovido dessa armadura, que é o capacete da salvação, nós vamos ter uma mente tão fértil. Não só para coisa, mas para coisa errada do que as coisas de Deus. Porque Satanás vai ficar assim, trazendo pensamento negativo. Eu olho, pelo amor de Deus. Um dia eu escutei um testemunho de um pastor, que o pastor da igreja estava orando pelas pessoas, manifestou um demônio, e o pastor gostava de fazer sensacionalismo. Você já viu aquelas igrejas que o pastor manda a pessoa que está endemoniada, olha lá o diácono, trazer a pessoa rastejando até no altar, a pessoa da igreja mesmo. Ele não é a pessoa, né? A pessoa está sendo humilhada ali, mas o demônio faz isso com a pessoa endemoniada. Eu não gosto de fazer isso, porque com o diabo eu não tenho que perder tempo com ele. Eu tenho que mandar ele embora no nome de Jesus. Mandar ele calar, ele não tem que ficar falando, porque o diabo é o pai da mentira. E o pastor, ele queria fazer esse tipo de sensacionalismo na igreja. Aí, uma moça veio endemoniada, ela se pôs de pé, dificilmente a pessoa que está endemoniada, ele abre o olho e olha para você. Só que essa mulher ficou endemoniada, ela se pôs de pé, olhou na cara do pastor e disse, você vai esquecer de mim. Você hoje está pisando na minha cabeça, mas você vai esquecer de mim. Passou alguns anos e o pastor, no ministério, a igreja bombando muito, uma igreja muito grande. Um belo dia, o pastor começou a ter um problema seríssimo com a esposa. Ele chega na mulher dele e fala, olha, eu sou um pastor, eu gosto das coisas certas. Nós dois já temos mais de 30 anos de casado, mas nosso casamento não dá mais certo. Eu vou embora. Só que ele não foi verdadeiro quando ele não falou o que estava acontecendo para ela. Aí depois a mulher ficou sabendo que o pastor foi embora com a secretária da igreja. Ele foi embora com a mulher.
pegou aquela, conversou com a mulher, uma mulher de Deus, até orou pelo pastor, Deus abençoe, vai com Deus. Que é isso que nós temos que fazer, irmão? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém amarrado, pelo amor de Deus. Não está bem. Deus abençoe, meu filho, vá na bênção, ainda faça uma oração e abençoe. A mulher fez isso. Aí o que aconteceu? O pastor catou aquela secretária linda, jovem, a mulher dele já está, sua de idade, né? O pastor estava até se achando. Aí ele chega no hotel, se hospedou no hotel, uma moça linda. A moça tomou banho, se preparou. E o pastor, nossa, estou podendo, né? Quando o pastor acordou de madrugada, estava aquela mulher sentada na beira da cama, com um cigarro, fumando. O pastor falou, chefe, você fuma? Porque até então o pastor achava que era evangélica minha. Você fuma? Aí ela deu aquela risada, ela estava endemoniada, possessa. Disse para ele, então, eu não falei para você que você ia esquecer de mim? Mas eu não esqueci do que você fez comigo. Aí o pastor começou a ver aquele demônio falando tudo o que tinha acontecido na vida do pastor. O pastor falou, meu Deus, perdi a minha família, minha esposa, uma mulher de Deus, o que, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, você pode até pensar que isso é uma testemunha, a pastora está falando uma coisa qualquer, isso é um acontecimento. Esse pastor é de uma igreja muito conhecida, sabe? De uma igreja bem rígida, que as mulheres, ai da mulher que vestiu uma calça. Veja bem. Aí o pastor caiu a ficha e falou, meu Deus, o que aconteceu comigo? Não vigiou. Ó, Satanás usou aquela trama para pegar ele muitos anos depois e pegou. Então nós precisamos de orar, mas de vigiar. Tem gente que ora, mas não vigia. Vigie o teu pensamento, o que está acontecendo, o que está surgindo aí. Se o pensamento não é legal para você, você tem que observar, Deus, isso não é de Deus. Esse pensamento que está aqui na minha mente, eu o dia inteiro pensando que isso aqui não é de Deus. Um dia um irmão na 30ª falou para mim, pastora Geralda, eu estou com um problema sério. Eu orei com aquele irmão, ele disse para mim assim, pastora, eu estou com um problema seríssimo. Eu estou conversando com uma mulher, conversando com as pessoas, e Satanás vai mostrando uma cena para mim, terrível, e eu fico pensando, Deus, será que isso é coisa minha? Não é, a mente da pessoa. Então nós temos que estar todo dia pedindo, Senhor, me revista com este capacete da salvação, o evangelho da paz. Senhor, lê Bíblia, meu irmão, medite na palavra. A Bíblia não é para ficar empoeirando, não, é para você ler. É para você meditar nela. Sabe, antes de você ir para o teu trabalho, você leia a palavra, porque você vai trabalhar, você vai saber, olha, Deus não falou comigo. Viu? Porque a Bíblia é um manual do crente. Se nós não lemos Bíblia, irmãos, nós, olha, pelo amor de Deus. Então esse pastor pagou um alto preço porque não deu ouvido a Deus. Ele achou que era o bambambam da história. Não, eu não preciso de oração, né? Eu não preciso de oração. Na igreja quadrangular, a qual eu pastoreava, eu tive uma experiência com um grande líder aqui da igreja. Que Deus, uma manhã, eu estava orando, 6 horas da manhã, Deus falou para mim, filha, escreve aqui num papel o que eu te digo. Mandou eu escrever, eu não estava nem, né, pensando sobre aquele líder, eu nem estava intercedendo por ele. E Deus falou assim, vai, pega esse papel e vai lá onde ele está. E fale para ele o que eu mandei falar para ele. Diga tudo isso para ele. E dê para ele o papel, a hora, marque o horário que eu falei com você. Falei para aquele líder deu uma risadinha com o queixinho do lado assim. Pastora Geralda, a senhora está lendo demais a Bíblia. Falei, o que eu estou te falando foi Deus que mandou. E o Senhor ainda disse para mim, a hora que eu entrei no escritório dele, diga para ele que se ele não ouvir, daqui a 7 anos, ele não vai estar mais aqui. 7 anos, contadinho, irmãos. Eu tenho até hoje na minha carteira esse papel.
7 anos, esse líder já não estava mais aqui com a gente. Na época da pandemia, foi com Jesus. Graças a Deus que ele foi com Jesus. Mas ele não deu ouvido à voz de Deus. E Deus continua falando. Deus não deixou de falar. Viu? Aleluia, Deus. Quero falar para alguém aqui. Deus falou com essa pessoa algo e teve uma dúvida. Surgiu uma dúvida no coração do irmão. Mas foi o Senhor que falou. O profeta simplesmente não soube entregar a profecia como deveria ser entregue. Porque a Bíblia manda eu examinar a profecia para ver se ela é de Deus. Examinar a vida do profeta, mas examinar a profecia. Deus entregou algo para o irmão aqui, que foi Deus que falou, que Deus vai cumprir na tua vida. Está chegando o tempo do cumprimento da promessa. É coisa boa, não é coisa ruim não. Viu? Talvez você possa dizer, pastora, mas já recebi tanta palavra profética na minha vida e nada disso aconteceu. Eu era, olha, pequenininho, eu era jovem, já estou até envelhecendo. Mas vai se cumprir, porque quem falou foi Deus. Quando não se cumpre, porque não foi Deus que falou. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Amém? Então vamos nos investir de Deus. Pedir ao Senhor para que revista nós, a nossa mente, com o capacete da salvação. E que esse capacete esteja base na palavra do Evangelho, que é poder de Deus, que é graça, que é misericórdia do Senhor. Fala a última para nós, por favor. Aleluia. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica, e por todos os santos. Orando em todo o tempo. Pastora, mas eu trabalho, pastora Geraldo, como que eu vou ficar orando o dia inteiro? Eu conheço um irmão, já não está mais aqui com a gente, já foi também. Oh, glória! Jesus está levando tudo. Olha, o irmão, ele ia trabalhar. Trabalhava de motorista particular. Veja bem comigo, irmão. Não tem cabimento um troço desse. Eu estou dirigindo o carro da patroa, eu vou falar, ó patroa, vou parar aqui um pouquinho, porque agora eu tenho que orar. A patroa fala, chefe, mas eu estou pagando teu salário. Às vezes a patroa não é crente. Tem jeito de fazer isso? Não tem, mas tem jeito de você orar, dirigindo. Ó, o teu pensamento entrar em sintonia com Deus e você poder falar em espírito com Deus. Você não precisa de parar de trabalhar. Você não precisa de parar. A Silva está lá fazendo a faxina, oh, glória, aleluia, oh, Jesus me ajuda, né? Está lá trabalhando e orando, falando com Deus. Em todo tempo, o Senhor está dizendo para mim e para você, orai, meus filhos, em todo tempo, vigiai, tenha cuidado. Porque quando você faz isso, a tua oração, ó, é proteção para você, para a tua casa, para a tua família. Amém? Aleluia. Então eu quero que você, e ore também por todos os santos. Quem que é o santo? É para a imagem que fulano tem na casa dele? É para um pedaço de barro? Não, não é nada disso. É para você orar pelo santo. O santo que Deus te dê é você que é o santo de Deus. Viu? Não tem nada contra a pessoa que tem, que é do catolicismo, né? Porque o dia que eles conhecerem verdadeiramente a palavra, acabou. Eu era idólatra do Padre Inciso. Ai, se tu falasse do meu Padre Inciso, tu estava na roça, né? Não, mas a partir do momento que Jesus entrou no meu coração, eu entendi que você, ó, é revestido do poder de Deus. Eu quis esse poder para mim. Abandonei tudo por amor a Jesus. E hoje eu te convido você hoje, para você tomar posse daquilo que Deus pode e vai fazer na tua vida de uma forma sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar algo para ele, irmã.
e vem cá, irmã Silvana. Algo de Deus. Essa irmã tem algo que ela não sei se ela já descobriu. Ela gosta de dar bom conselho para as pessoas. E Deus tem colocado muito para ela orar pelas pessoas, interceder. Mas o inimigo está numa fúria muito grande com essa irmã. É levantado pessoa contra ela. Para desanimar, para até abandonar a fé em Jesus. Mas eu quero dizer algo para você, minha irmã. Deus, ele tem um cuidado especial pela tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai fazer algo tão tremendo na tua vida. Que você vai ter um desejo tão grande de pregar a palavra. De sair evangelizando, ganhando almas para Jesus. Porque Jesus tem algo para fazer na tua casa. Algo sobrenatural. E pessoa que olhou para você e disse, não vai conseguir não. Ah, fulana quer se aparecer. Não é que você quer se aparecer. É porque você é luz. Aleluia. Você é usada por Deus. Deus te usa. É por isso que tu está sendo perseguida, mulher. Alegra teu coração, porque Deus é contigo. É Deus, quando você abre a tua boca, é o próprio Deus dizendo, pode falar que eu garanto o que você está falando. Aquilo que você falou para essa pessoa que não aceitou, foi Deus que mandou você falar. Foi Deus que te usou como boca profética. Rei, canta, laia. Recebe o redondo do Senhor. Deixa Deus renovar a tua vida. Recebe de Deus na tua vida. Aleluia, Deus. Bendita do Senhor, canta lá, Deus, ele mostra coisa para você, coisa que Deus não revela para outro, Deus revela para você. Deus tem um segredo contigo, minha irmã. Muitas das vezes Deus manda você falar para o teu marido assim, bem, não vai por tal lugar. Amor, nós não temos que ir hoje naquele lugar. É Deus dizendo, eu estou revelando o segredo, aquilo que eu deixei de revelar aos entendidos. Eu revelo a ti, porque tu és sempre humilde de coração. Aleluia. Ele canta lá. Aleluia. Esse é Deus na tua vida. Então não te preocupa, tua luta não é contra a carne, só ora. Só diz, Senhor, eu oro pelo santo, eu oro por aquele que não chegou ainda. Ah, Deus, a ser um santo perfeito, eu quero que o Senhor muda, que o Senhor faça algo. Eu sinto a graça de Deus aqui. Aleluia. A presença do Espírito Santo. Curve a sua cabeça. Rime, canta, lavachurianda, Deus. No nome de Jesus, Senhor, eu quero nesta noite, Pai Santo, colocar diante do Senhor. Deus Santo, eu apresento diante de Ti, ó Deus, a vida da Tua filha. Pai, Aleluia. vem com o Teu poder de cura na vida. Nome de Jesus. Jesus, toca agora com o teu poder. Vinha, amado Pai. Ramanda, chore, canta, lavada. Em nome de Jesus de Nazaré. Toca, meu Deus, esse corpo agora. Toca sobre cada órgão da tua filha agora. Sim, Jesus. Arranca agora esse espírito de enfermidade, essa seta maligna que tem afligido a tua filha. Meu Deus, todo mal, todo levante de Satanás, toda luta e perseguição. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai, põe cabo a todo mal na vida da tua filha agora. Que todos os demônios implementados que foi levantado contra a vida desta filha agora. Em nome de Jesus de Nazaré, receba o teu milagre. Receba o teu milagre agora. Em nome de Jesus agora seja agora lançado. Oh, poderoso Deus, aleluia. Teu lar está firmado na rocha. Glorificado seja para todos os A tua tempos. vida
gloriosamente, Pai. Eu profetizo, Deus, o nome do Senhor. Que a tua bênção, meu Pai, seja na vida do Teu nome é santo e glorioso sobre todos os homens, Pai. Abençoe, 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 grande Pai. Desce com teu coração, Senhor, com tua fortaleza, Senhor. Renova, Senhor Deus. Derrama sobre ele a tua graça. Em nome de Jesus. E faça com que Deus, o teu filho, se levante na força do poder do teu Aleluia, Deus. Para fazer aquilo que o Senhor deseja. Glória, glória, glória. Eu abençoo o teu nome. Senhor, eu abençoo o teu nome. E eu profetizo. Glórias, 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 glórias. Aleluia. Santo, 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 Senhor dos exércitos. Sim, amado Pai. Abençoa para que a alegria dele seja completa, Pai. Realiza grandes milagres, sinais, pedidos sobre as vidas dos meus filhos. Sim, amado Pai querido, nós concordamos com a tua oração, Pai. A vitória, 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 grande Deus, sobre a vida dos meus filhos, Pai. No teu nome e na tua autoridade, profetizamos. Isso, Senhor Deus. Sim, Pai, sarado, curado, libertado pelas tuas mãos gloriosas. Sim, Pai querido, amado, Deus glorioso, Deus do poder e bondade, aleluia. Aleluia. As tuas bênçãos, meu Deus, conceda graça, conceda milagre, e que ela possa testemunhar na grande congregação o teu milagre, Aleluia, aleluia. que a surpresa que o Senhor está, Deus, preparando para a tua filha, o Senhor venha concluir, o Senhor venha realizar, o Senhor vai usar pessoas, meu Deus, pessoas que amam a tua serva, para estar sendo um canal de bênção na vida dela. Senhor, eu abençoo em teu nome e eu profetizo no nome de Jesus que este milagre é sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Derrama a tua graça, a tua virtude, ó Pai. Abençoa, Deus, na vida financeira e todos os obstáculos, tudo aquilo que tem prendido a vida financeira da tua filha. O Senhor esteja liberando a tua bênção. Meu Deus, eu abençoo em teu nome. E eu profetizo, Deus, as bênçãos do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro pela tua filha. Deus, eu profetizo, Deus, toda a causa que ela está colocando diante do Senhor. Uma causa, Deus, que ela tem colocado diante de ti. O Senhor batendo o martelo como juiz e como perfeito advogado. O Senhor julgando a causa dela e dando vitória para a tua filha. Eu abençoo. Poderosamente, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ora, canta, labachore, andalaia. Deus, no nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Oh Espírito Santo. Neste momento eu oro pela tua filha, eu abençoo em teu nome. E eu te peço agora, tira toda a ansiedade do coração. Deus, faça com que o sono natural seja sobre ela. E toda a ansiedade, tudo aquilo que impede dela deitar e dormir em paz, o Senhor repreenda pelo teu poder. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu abençoo em teu nome, Deus. Eu profetizo as tuas bênçãos na vida da tua filha, que aquilo que ela almeja alcançar, ela receba, ela veja a sua família, todos se achegando a ti e dizendo que só tu és o Senhor na vida desta casa, desta família, meu Pai, em nome de Jesus. Visita o filho dessa irmã, o filho mais velho dela, meu Pai. Visita ele aonde ele estiver. Amém, Senhor Jesus. Meu Deus, toca no coração daquele filho. Aquebranta o coração daquele filho. Para que aquele filho ouça o conselho desta mãe. Para que aquele filho tome conselho desta mãe. Oh Deus, eu sei que o Senhor vai colocar uma revelação
no coração da tua pequena, para ela estar sendo um canal de bênção e transferindo a seu filho. No nome de Jesus eu abençoo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Graças a Aleluia. Deus. Graças a Deus, a presença de Deus está aqui. Nós estamos encerrando. Você que trouxe a oferta, para você estar ofertando na casa de Deus. Nós estamos juntando até as moedinhas, para nós estar pagando o nosso aluguel. Amém, irmão? Então, e já quero, desde já, falar para os irmãos que a nossa igreja, nós vamos ser uma igreja que vamos ser acolhedora, uma igreja que vai estar ajudando os necessitados, uma igreja que vai chegar fim de semana, nós vamos estar distribuindo marmita, comida para os irmãos, sabe? Nós vamos precisar de muitos voluntários que estão dispostos, sabe, a adquirir, angariar alimento para nós estar fazendo, para abençoar os menos favorecidos, amém? É o propósito dessa igreja. Nós não viemos para dividir ninguém, nós viemos para somar o reino de Deus, em nome de Jesus, amém? Coloque-se de pé. Nós temos uma caixinha aqui, ó. Se o irmão trouxe a tua oferta, você pode estar ofertando para a glória do nome de Jesus. Pai, eu quero, Senhor, te louvar, te bendizer a teu nome por cada alma que nessa noite esteve aqui conosco, Senhor. Pai, pelo privilégio que estivemos de estar, Deus, congregando juntos, independente da igreja, independente da placa. Eu quero te agradecer, meu Pai, porque nós estamos não para dividir o reino, mas para somar. Que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada irmã, que as tuas bênçãos, meu Deus, a prosperidade, que é dom de Deus,